Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente em seus corações. Vamos conhecer Catarina, uma jovem de apenas 19 anos, que cresceu acreditando que seu destino era pertencer a alguém. E Alexandre, um homem marcado por cicatrizes que escondem uma dor profunda, mas também um coração generoso. Quando os caminhos deles se cruzam da forma mais inesperada, algo extraordinário acontece. Um momento que poderia ser de desespero se transforma no início de uma jornada de descobertas. Ela aprende que pode ser mais do que imaginava. Ele descobre que suas feridas podem ser curadas pelo amor verdadeiro. Mas será que é possível ensinar alguém a ser livre quando essa pessoa nunca conheceu a liberdade? E o que acontece quando dois corações feridos encontram um no outro a cura que tanto procuravam? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais uma narrativa emocionante. Vocês são a alma deste canal, e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas. E me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto me ouvem. Estão relaxando depois de um dia cansativo, preparando um lanchinho? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A chuva fina que caía sobre a cidade parecia lavar as lágrimas que Catarina não conseguia mais derramar. Aos 19 anos, ela caminhava pelas ruas escuras ao lado de seu pai, suas mãos tremendo não apenas pelo frio da madrugada, mas pelo medo do que estava por vir. Durante toda a sua vida, seus pais tinham deixado bem claro qual era o seu destino. Você nasceu para servir a um homem rico, Catarina, sua mãe sempre repetia, enquanto a ensinava a cozinhar, limpar e obedecer sem questionar. Quando esse dia chegar, você vai fazer tudo o que ele mandar, sem reclamar, sem chorar. É assim que nossa família vai finalmente ter uma chance de sair da miséria. As palavras ecoavam na mente dela, enquanto seguiam em direção a um prédio abandonado nos arredores da cidade, onde luzes fracas brilhavam através de janelas sujas. Catarina lembrava de cada lição que sua mãe tinha dado, cada vez que ela foi repreendida por tentar brincar como uma criança normal. Cada momento em que foi lembrada de que ela não tinha direito a sonhos próprios. O pai de Catarina, um homem magro e de olhos vazios, segurava firmemente o braço da filha enquanto caminhavam. Ele tinha perdido o emprego há 2 anos e desde então a família vivia de favores e restos de comida que conseguiam em igrejas e organizações de caridade. A mãe de Catarina tinha adoecido gravemente no ano anterior e os remédios que ela precisava custavam mais do que eles conseguiam juntar em um mês inteiro. Foi quando alguém contou para o pai sobre uma possibilidade de conseguir muito dinheiro, o suficiente para salvar a família e ainda sobrar para começar uma vida nova. Tudo o que ele precisava fazer era entregar a filha. É melhor assim, Catarina, ele murmurou sem olhar para ela. Você vai ter uma vida melhor do que a nossa. Vai morar em uma casa grande, comer comida boa todo dia, e nós finalmente vamos conseguir cuidar da sua mãe. A voz dele tremia quando falava, mas Catarina não conseguia distinguir se era por tristeza ou por alívio. Durante semanas, ela tinha visto os pais sussurrando nos cantos da casa, parando de conversar sempre que ela se aproximava. Catarina não respondeu. Ela tinha aprendido desde pequena a não questionar as decisões dos pais. Durante anos eles tinham a preparado para esse momento, explicando que ela não era como outras meninas que podiam escolher com quem casar ou o que fazer da vida. Ela tinha um propósito específico, ser uma boa serva para um homem que pudesse sustentar sua família. Aos domingos, quando outras crianças brincavam, ela praticava como servir chá, como limpar adequadamente uma casa, como abaixar a cabeça quando um homem falasse com ela. Sua mãe sempre dizia que ela precisava ser perfeita, pura, obediente. Os homens ricos não querem mulheres rebeldes, querida. Eles querem alguém que saiba o seu lugar. E Catarina acreditava que seu lugar era sempre um passo atrás, sempre com os olhos baixos, sempre pronta para obedecer. Ela nunca tinha ido à escola como outras crianças,
Nunca tinha amigos, nunca tinha experimentado a sensação de fazer uma escolha por si mesma. Sua vida inteira tinha sido uma preparação para este momento, para ser entregue a um estranho que decidiria seu futuro. A região onde eles caminhavam ficava mais sombria a cada quarteirão. As ruas eram mal iluminadas, cheiravam a lixo e abandono, e Catarina podia ouvir o barulho de carros caros, misturado com o som de seus próprios passos nervosos no asfalto molhado. Ela observava as sombras dos prédios vazios, se perguntando se algum dia voltaria a ver aquelas ruas novamente. Provavelmente não. Sua mãe tinha explicado que, quando uma menina era entregue a um homem rico, ela se tornava parte da vida dele para sempre. Você não vai mais ser nossa filha, Catarina. Vai pertencer a ele. Lembre-se disso e nunca tente voltar para casa, porque não vai mais ter casa para onde voltar. As palavras eram duras, mas sua mãe falava como se fosse algo natural, como se fosse a única opção possível para uma família como a deles. Catarina sentia um vazio no peito, mas também uma estranha sensação de alívio. Pelo menos, depois desta noite, ela saberia exatamente qual era seu lugar no mundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexandre Santana ajustava sua máscara preta pela última vez antes de sair de casa. Aos 34 anos, ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, mas sua verdadeira missão durante as madrugadas de sexta-feira era muito diferente dos negócios que tocava durante o dia. As cicatrizes que cobriam o lado direito de seu rosto eram um lembrete constante de sua última tentativa de fazer a coisa certa através dos canais oficiais. 3 anos atrás, ele tinha tentado denunciar os leilões clandestinos às autoridades, mas descobriu da pior forma possível que algumas das pessoas mais poderosas da cidade estavam envolvidas no esquema. A surra que levou quase o matou, e as marcas que ficaram em seu rosto eram nada comparadas às que ficaram em sua alma. Ele lembrava de cada soco, cada chute, cada ameaça sussurrada em seu ouvido enquanto estava caído no chão de um estacionamento escuro. Se você tentar nos atrapalhar de novo, não vai ser só o seu rosto que vai ficar marcado, tinham dito antes de ir embora, deixando-o sangrando e sozinho. Desde então, Alexandre encontrou uma forma diferente de lutar contra aquela injustiça. Ele frequentava os leilões, sempre mascarado, sempre silencioso, e comprava o maior número de pessoas que conseguia. Depois, as levava para sua mansão, providenciava cuidados médicos, se necessário, documentos falsos, dinheiro e uma nova chance de vida longe dali. Já tinha salvado dezenas de pessoas, homens, mulheres, algumas apenas crianças que tinham sido vendidas pelas próprias famílias. Cada pessoa que ele conseguia libertar era uma pequena vitória contra o sistema que tinha tentado destruí-lo. Sua fortuna, que antes era apenas números em uma conta bancária, agora tinha um propósito real: comprar a liberdade de quem não tinha voz para pedir por ela. Alexandre sabia que o que estava fazendo era perigoso, que a qualquer momento podiam descobrir sua identidade e tentar silenciá-lo definitivamente, mas ele não conseguia parar. Cada vez que via o alívio nos olhos de alguém que ele tinha libertado, todas as cicatrizes e toda a dor que carregava pareciam valer a pena. A mansão de Alexandre ficava em um bairro nobre, cercada por jardins bem cuidados e protegida por um sistema de segurança discreto, mas eficiente. Dentro daquela casa, ele mantinha quartos sempre prontos para receber as pessoas que salvava, uma equipe médica de confiança que fazia visitas discretas quando necessário, e contatos que podiam providenciar novos documentos e oportunidades de emprego em outras cidades. Sua governanta Rosa, uma mulher de meia idade que trabalhava com ele há mais de 10 anos, conhecia sua missão e o ajudava sem fazer perguntas. Ela tinha um coração maternal e sabia exatamente como cuidar de pessoas que chegavam traumatizadas e confusas. Alexandre confiava nela completamente, sabendo que qualquer pessoa que trouxesse para casa estaria em boas mãos enquanto ele planejava os próximos passos para garantir a liberdade definitiva delas. Quando Alexandre chegou ao prédio abandonado, o leilão já tinha começado. O local era um antigo depósito que tinha sido transformado em um espaço sombrio, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. Homens de terno caro se misturavam com outros de aparência mais simples, todos unidos pelo mesmo propósito terrível:
No palco improvisado, pessoas eram apresentadas como mercadorias, cada uma com uma história de desespero que as tinha levado até ali. Alexandre observou em silêncio, sua mão direita apertando o cartão numerado que usava para fazer seus lances. Ele tinha aprendido a controlar suas emoções durante esses momentos, a não demonstrar a raiva que sentia, porque qualquer sinal de fraqueza poderia colocar em risco não apenas sua própria segurança, mas também sua capacidade de continuar salvando pessoas. O cheiro do lugar era insuportável, uma mistura de mofo, suor e medo que fazia seu estômago revirar. Mas ele tinha aprendido a ignorar o desconforto físico, focando apenas em seu objetivo. Foi então que Catarina foi levada ao palco. Ela usava um vestido simples e surrado, seus cabelos castanhos escuros presos em um rabo de cavalo desalinhado, e seus olhos verdes estavam fixos no chão. O apresentador, um homem gordo de voz áspera, começou a falar sobre ela como se fosse um objeto. Temos aqui uma jovem de 19 anos, criada especificamente para servir. Nunca foi tocada por nenhum homem. Treinada desde criança para ser obediente e prestativa. A família garante que ela sabe cozinhar, limpar e que nunca vai questionar ordens. Alexandre sentiu um aperto no peito quando viu a forma como Catarina tremia, mas mantinha a postura ereta, como se tivesse sido ensinada a fazer. Havia algo diferente nela, uma pureza genuína que contrastava com o ambiente sórdido ao seu redor. Ela parecia uma flor delicada, que tinha crescido no meio de um campo de espinhos, ainda bela apesar de tudo que tinha passado. Alexandre podia ver o medo em seus olhos, mas também uma força silenciosa, como se ela estivesse se preparando para enfrentar qualquer coisa que o destino trouxesse. Os lances começaram baixos, mas Alexandre sabia que tinha que agir rápido. Ele ergueu seu cartão e fez uma oferta que era 3 vezes maior do que qualquer lance anterior. Os outros participantes ficaram surpresos. Alguns tentaram competir, mas Alexandre continuou aumentando até que ninguém mais ousou desafiá-lo. Quando o martelo bateu, selando a compra, Catarina finalmente olhou na direção dele. Seus olhos se encontraram por apenas um segundo, e Alexandre viu ali não apenas medo, mas também uma espécie de alívio resignado, como se ela estivesse agradecida por finalmente saber qual seria seu destino. Ela não fazia ideia de que, em vez de comprar uma escrava, Alexandre acabava de comprar sua liberdade. E ele não imaginava que aquela jovem de olhos verdes mudaria sua vida de uma forma que jamais esperava. Enquanto os papéis eram assinados e o dinheiro transferido, Alexandre se preparava para mais uma missão de resgate, sem saber que desta vez seria seu próprio coração que precisaria ser salvo. A viagem até a mansão foi feita em silêncio total. Catarina estava sentada no banco de trás do carro luxuoso de Alexandre, suas mãos cruzadas no colo e os olhos fixos na janela, observando a cidade passar enquanto se afastavam cada vez mais da vida que ela conhecia. O interior do veículo cheirava a couro caro e perfume masculino, um cheiro completamente diferente de qualquer coisa que ela já tinha experimentado. Alexandre dirigia sem dizer uma palavra, olhando ocasionalmente pelo espelho retrovisor para verificar como ela estava. Ele podia sentir a tensão dela, a forma como ela se mantinha perfeitamente imóvel, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa ou fazer algum barulho que pudesse irritá-lo. Durante todo o percurso, Catarina manteve a posição que sua mãe tinha a ensinado. Costas retas, mãos quietas, olhos baixos na maior parte do tempo. Ela estava cumprindo seu papel, comportando-se exatamente como uma boa serva deveria se comportar na presença de seu novo mestre. Quando chegaram à mansão, Catarina ficou impressionada com o tamanho e a beleza do lugar. A casa era imensa, cercada por jardins bem cuidados e iluminada por luzes suaves que criavam um ambiente acolhedor. Ela nunca tinha visto uma casa tão grande e bonita, com janelas enormes, colunas elegantes na entrada e um portão de ferro trabalhado que se abria automaticamente para eles. Mas mesmo diante de tanta beleza, ela não esqueceu das instruções que recebeu durante toda a vida. Quando Alexandre parou o carro e desligou o motor, ela esperou em silêncio, até que ele saísse e abrisse a porta para ela. "Obrigada, mestre", ela disse baixinho, abaixando a cabeça, enquanto descia do veículo. Alexandre parou por um momento ao ouvi-la falar, uma expressão de desconforto passando rapidamente por seu rosto, mas ele não disse nada ainda. Ele tinha aprendido que as pessoas que salvava precisavam de tempo
para entender que estavam em segurança, que não precisavam mais se comportar como prisioneiros. Alexandre guiou Catarina através da entrada principal da casa, e ela ficou ainda mais impressionada com o interior. O hall de entrada era enorme, com um piso de mármore brilhante, um lustre de cristal pendurado no teto alto e escadarias elegantes que levavam ao andar superior. Quadros caros decoravam as paredes, e havia vasos com flores frescas em vários cantos. Catarina nunca tinha imaginado que pudesse existir tanta riqueza em um só lugar. Ela caminhava um passo atrás de Alexandre, como sua mãe tinha a ensinado, mantendo sempre uma distância respeitosa e evitando tocar em qualquer coisa. Suas roupas simples e surradas contrastavam brutalmente com a elegância do ambiente, e ela se sentia como uma mancha feia em um quadro perfeito. Alexandre percebeu como ela evitava olhar diretamente para qualquer coisa, mantendo os olhos sempre baixos, e isso fez seu coração apertar. Ele sabia que essa jovem tinha sido treinada para se sentir inferior, para acreditar que não merecia nem mesmo olhar para coisas bonitas. Foi então que Rosa, a governanta, apareceu no hall. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e um sorriso caloroso no rosto. Ela usava um vestido simples, mas bem cortado, e seus olhos castanhos irradiavam bondade. Rosa já tinha ajudado Alexandre com muitas outras pessoas ao longo dos anos, e ela sabia exatamente como lidar com situações delicadas como essa. "Boa noite, senhor Alexandre", ela disse com sua voz suave. "E você deve ser Catarina. Seja bem-vinda à nossa casa." Quando Rosa estendeu a mão para cumprimentá-la, Catarina imediatamente se afastou e se ajoelhou no chão de mármore, abaixando a cabeça até quase tocar o solo. "Perdão, senhora. Eu não deveria cumprimentar pessoas importantes. Minha mãe me ensinou que eu devo ficar sempre em meu lugar." A voz dela tremia de nervosismo, e era óbvio que ela estava apavorada por ter cometido o que acreditava ser um erro grave. Alexandre e Rosa trocaram um olhar carregado de significado. Eles tinham visto muitas pessoas traumatizadas antes, mas havia algo particularmente doloroso na forma como Catarina se humilhava voluntariamente. Alexandre se ajoelhou ao lado dela, falando com uma voz gentil que ele reservava para momentos como esse. "Catarina, você não precisa se ajoelhar. Por favor, levante-se." Mas ela balançou a cabeça vigorosamente, mantendo a posição submissa. "Não, mestre. Minha mãe me ensinou que eu devo me ajoelhar sempre que falar com meu dono ou com pessoas importantes da casa dele. Ela disse que se eu não fizer isso, o senhor pode me devolver para minha família, e aí eles não vão ter dinheiro para cuidar da minha mãe doente." As palavras dela eram ditas com uma convicção absoluta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alexandre sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao perceber o quão profundamente aquela mentalidade tinha sido gravada na mente dela. Rosa, com sua experiência em cuidar de pessoas machucadas, se aproximou devagar e se ajoelhou também, ficando no mesmo nível que Catarina. "Querida, aqui nesta casa, ninguém precisa se ajoelhar para ninguém. Nós somos todas pessoas iguais. O senhor Alexandre é um homem muito bondoso, e ele nunca ia querer que você se sentisse inferior." Mas Catarina continuou de cabeça baixa, claramente confusa. "Eu não entendo, senhora. Minha mãe me explicou que eu nasci para servir. Ela disse que algumas pessoas nascem para mandar e outras para obedecer, e que eu sou do tipo que obedece. Se eu não me comportar direito, se eu não souber qual é o meu lugar, eu vou trazer problemas para todo mundo." A forma como ela falava mostrava que aquelas não eram apenas regras que tinha aprendido, mas verdades absolutas em que acreditava com todo o coração. Para ela, questionar essa ordem natural das coisas era impensável. Alexandre tentou mais uma vez, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. "Catarina, eu quero que você se levante, por favor. Você não é minha propriedade. Você é uma pessoa livre, e pessoas livres não se ajoelham para ninguém." Mas essas palavras pareciam não fazer nenhum sentido para ela. Catarina o olhou com uma expressão de total confusão, como se ele estivesse falando em uma língua estrangeira. "Livre? Mas eu não entendo, mestre. Como eu posso ser livre se o senhor me comprou? Meu pai disse que eu agora pertenço ao senhor, que o senhor pagou muito dinheiro por mim. Eu não posso ser livre e pertencer ao senhor ao mesmo tempo." A lógica dela era dolorosamente simples,
e revelava o quão distorcida sua percepção da realidade tinha se tornado. Para Catarina, liberdade e pertencer a alguém eram conceitos completamente opostos, e ela não conseguia imaginar uma terceira opção. Rosa ficou de pé e fez um sinal discreto para Alexandre, sugerindo que eles deveriam tentar uma abordagem diferente. Catarina, que tal se primeiro nós cuidarmos de você? Você deve estar cansada e com fome depois de uma noite tão difícil. Venha comigo, eu vou mostrar o quarto onde você pode descansar. Catarina finalmente se levantou, mas manteve os olhos fixos no chão. Obrigada, senhora, mas eu não preciso de quarto. Minha mãe me ensinou que servas dormem no chão da cozinha ou em algum canto onde não atrapalhem. Eu posso dormir em qualquer lugar que o mestre decidir que é apropriado para mim. Rosa sentiu o coração apertar ao ouvir isso, mas manteve um sorriso encorajador. Aqui nesta casa todos têm direito a um quarto confortável. Venha, eu vou mostrar o seu. Alexandre observou enquanto Rosa gentilmente guiava Catarina em direção às escadas, notando como ela caminhava com passos pequenos e hesitantes, como se tivesse medo de pisar muito forte no chão de mármore. O quarto que Rosa mostrou para Catarina era maior do que toda a casa onde ela tinha vivido com os pais. Tinha uma cama enorme com lençóis brancos impecáveis, móveis de madeira polida, uma janela grande com cortinas elegantes e até mesmo um banheiro privativo. Catarina ficou parada na porta, recusando-se a entrar. Este quarto é muito bonito para mim, senhora. Certamente é o quarto de algum membro da família do mestre. Eu não posso dormir aqui. Rosa suspirou pacientemente. Catarina, este quarto é seu. O senhor Alexandre preparou especialmente para você. Mas a jovem balançou a cabeça com veemência. Não, não pode ser. Servas não dormem em quartos como este. Deve haver algum engano. Por favor, me mostre onde é que as outras empregadas dormem. Rosa percebeu que seria inútil tentar convencê-la naquele momento, então decidiu focar em necessidades mais básicas. Está bem, querida. Que tal se primeiro você tomar um banho e colocar roupas limpas? Depois conversamos sobre onde você vai dormir. Rosa abriu o armário do quarto e mostrou para Catarina algumas roupas que Alexandre sempre mantinha disponíveis para as pessoas que salvava. Havia vestidos simples, mas de boa qualidade, camisetas, calças, roupas íntimas novas ainda com etiqueta, tudo em vários tamanhos diferentes. Escolha o que quiser, querida. Depois do banho, você vai se sentir muito melhor. Catarina olhou para as roupas com uma expressão de pânico. Eu não posso escolher, senhora. Servas não escolhem suas roupas. O mestre ou a senhora devem escolher para mim. Minha mãe me ensinou que se eu tentar escolher alguma coisa sozinha, estou sendo desobediente e presunçosa. Rosa respirou fundo, percebendo que cada pequeno gesto de autonomia era visto por Catarina como uma transgressão perigosa. Então eu escolho este vestido azul claro para você. Ele vai ficar muito bonito em você. Catarina assentiu aliviada, finalmente pegando a roupa que tinha sido escolhida para ela. Era a primeira vez em muito tempo que alguém escolhia algo pensando em como ficaria bonito nela, em vez de apenas funcional. Quando Catarina finalmente entrou no banheiro, Rosa voltou para encontrar Alexandre no hall, onde ele caminhava de um lado para o outro, claramente perturbado. Rosa, eu nunca vi nada assim antes. Ela foi programada, como se fosse um robô que só sabe obedecer comandos. Rosa colocou uma mão reconfortante no braço dele. Senhor Alexandre, eu já cuidei de muitas pessoas traumatizadas, mas você tem razão. Esta menina foi condicionada desde muito pequena. Vai levar tempo para ela entender que não precisa mais viver dessa forma. Alexandre parou de caminhar e olhou na direção das escadas. Rosa, eu preciso descobrir mais sobre a família dela. Preciso entender exatamente pelo que ela passou para poder ajudá-la adequadamente. Rosa assentiu. Eu vou cuidar dela enquanto o senhor faz suas pesquisas. Mas tenha paciência. Pessoas como ela precisam aprender a confiar novamente, e isso não acontece da noite para o dia. Alexandre sabia que Rosa estava certa, mas ver aquela jovem se humilhar daquela forma tinha despertado nele uma urgência que ele nunca tinha sentido antes. Desta vez não seria suficiente apenas dar dinheiro e documentos novos. Catarina precisava de algo muito mais profundo. Ela precisava aprender a ser livre. Nas 2 semanas que se seguiram, Alexandre mergulhou em uma investigação profunda sobre o passado de Catarina. Usando seus contatos e recursos, ele conseguiu descobrir detalhes perturbadores sobre a família dela.
Os pais de Catarina viviam em uma favela nos arredores da cidade há mais de 20 anos. O pai, João, tinha trabalhado como pedreiro até perder o emprego, e desde então a família sobrevivia de bicos esporádicos e ajuda de organizações de caridade. A mãe, Carmen, tinha desenvolvido uma doença crônica que exigia medicamentos caros, e foi a partir daí que a situação dele se tornou desesperadora. Mas o que mais chocou Alexandre foi descobrir que os pais de Catarina não eram vítimas inocentes das circunstâncias. Eles tinham deliberadamente criado a filha com a intenção de vendê-la quando ela atingisse a idade adequada. Durante toda a infância de Catarina, eles a isolaram de outras crianças, não permitiram que ela frequentasse a escola e a treinaram especificamente para ser submissa e obediente a homens mais velhos. Alexandre descobriu através de registros médicos que Catarina nunca tinha recebido atendimento médico adequado, nunca tinha sido vacinada corretamente e que seus pais tinham se recusado a registrar oficialmente seu nascimento até que ela completasse 15 anos, quando finalmente precisaram de documentos para incluí-la em alguns programas sociais. O investigador particular que Alexandre contratou encontrou vizinhos dispostos a falar, e os relatos eram consistentemente perturbadores. Aquela menina nunca saía de casa, contou uma vizinha. A gente via ela às vezes na janela, mas os pais dela não deixavam ela brincar com as outras crianças. Diziam que ela tinha que se comportar como uma mocinha, mesmo quando era pequena. Outro vizinho relatou ter ouvido discussões onde os pais falavam abertamente sobre vender a filha quando ela ficasse mais velha. Eles falavam como se ela fosse uma mercadoria que eles estavam preparando para o mercado, disse o homem, claramente incomodado com a lembrança. O que mais entristeceu Alexandre foi descobrir que Catarina tinha 2 irmãos mais novos, ambos meninos, que recebiam tratamento completamente diferente. Eles frequentavam a escola, brincavam com outras crianças e eram tratados como filhos normais. Era óbvio que os pais tinham feito uma distinção cruel entre os filhos homens, que tinham direito a uma infância normal, e a filha mulher, que existia apenas para ser moldada em algo que pudesse ser vendido. Alexandre também descobriu que a família tinha tentado vender Catarina uma vez antes, quando ela tinha 17 anos, mas o comprador tinha desistido do negócio no último momento. Desde então, os pais aumentaram a pressão sobre ela, tornando-se ainda mais rígidos em seu condicionamento e repetindo constantemente que ela era um fardo para a família até que cumprisse seu propósito. Armado com essas informações devastadoras, Alexandre decidiu que era hora de tentar uma abordagem mais direta com Catarina. Durante essas 2 semanas, ela tinha se estabelecido em uma rotina estranha na mansão. Ela se recusava a dormir no quarto que Rosa tinha mostrado para ela, preferindo dormir no chão da cozinha. Mesmo depois de Rosa ter colocado um colchão lá para ela, ela acordava antes do amanhecer e passava o dia inteiro procurando tarefas para fazer, limpando obsessivamente coisas que já estavam limpas e pedindo constantemente para Rosa lhe dar mais trabalho. Eu preciso ser útil, ela repetia sempre. Se eu não trabalhar, o mestre vai pensar que desperdicei o dinheiro dele e vai me devolver para minha família. Por mais que Rosa tentasse explicar que ela não precisava trabalhar tanto, Catarina não conseguia parar. Para ela, ser útil era a única forma de justificar sua existência naquela casa. Alexandre também notou que Catarina comia muito pouco e sempre pedia permissão antes de tocar em qualquer coisa. Ela nunca se sentava nos móveis da sala, preferindo ficar de pé ou sentar no chão. Quando Rosa servia as refeições, Catarina insistia em comer depois de todos os outros, e apenas se Alexandre ou Rosa ordenassem diretamente que ela comesse. Servas comem sobras, ela explicava sempre. Eu não posso comer a mesma comida que o mestre. Isso não seria apropriado. Mesmo quando Rosa preparava pratos especialmente para ela, Catarina se sentia culpada por desperdiçar recursos que poderiam ser usados para pessoas mais importantes. Era como se ela tivesse sido programada para acreditar que sua própria sobrevivência era um luxo indevido. Foi numa quinta-feira chuvosa que Alexandre decidiu tentar quebrar algumas dessas barreiras. Ele encontrou Catarina na cozinha, como sempre, limpando meticulosamente os balcões que já estavam perfeitamente limpos. Catarina, eu gostaria de conversar com você. Por favor, venha comigo para a sala. Ela imediatamente parou o que estava fazendo e abaixou a cabeça. Sim, mestre.
O senhor está insatisfeito com o meu trabalho? Eu posso fazer melhor, prometo. Alexandre suspirou, sentindo o peso da responsabilidade que tinha assumido ao trazê-la para casa. Não, você não fez nada errado. Eu só quero conversar. Eles foram para a sala e Alexandre se sentou em uma poltrona confortável, gesticulando para que ela se sentasse no sofá próximo. Mas Catarina permaneceu de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo e os olhos fixos no chão. Mestre, eu prefiro ficar em pé. Servas não se sentam na mobília do patrão. Alexandre decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de insistir que ela se sentasse, ele se levantou também, aproximando-se dela devagar para não assustá-la. Catarina, eu descobri algumas coisas sobre sua família, sobre como você foi criada. Ele viu o corpo dela se tensionar imediatamente e ela recuou um passo. O senhor falou com meus pais? Eles disseram alguma coisa ruim sobre mim? Eu prometo que vou me comportar melhor, mestre. Por favor, não me mande de volta para casa. A voz dela estava carregada de pânico, e Alexandre percebeu que ela interpretou sua pesquisa como uma avaliação de seu desempenho como serva. Não, Catarina, eu não vou mandá-la de volta para seus pais. Na verdade, eu quero que você entenda algo importante. A forma como seus pais a criaram não foi normal, não foi certo. Catarina o olhou com uma expressão de completa confusão. Eu não entendo, mestre. Meus pais me ensinaram a ser uma boa serva. Eles me prepararam para servir um homem como o senhor. Como isso pode estar errado? Alexandre sentiu seu coração apertar ao ver a sinceridade em seus olhos. Para ela, questionar os ensinamentos dos pais era literalmente impensável. Catarina, crianças deveriam ir à escola, brincar com outras crianças, ter sonhos próprios. Elas não deveriam ser treinadas para servir outras pessoas. Mas essas palavras pareciam não fazer sentido algum para ela. Mas, mestre, se eu tivesse ido à escola ou brincado, eu não teria aprendido a ser útil. Minha mãe disse que meninas como eu só têm valor se souberem cuidar bem de um homem rico. Se eu não soubesse fazer isso, eu seria inútil para todo mundo. Alexandre percebeu que precisaria de muito mais tempo e paciência do que imaginava. Ele decidiu começar com passos pequenos. Catarina, eu quero tentar algo diferente. Todas as noites, depois do jantar, nós vamos conversar aqui na sala. E durante essas conversas, eu quero que você me conte sobre seus sonhos. Ela o olhou com ainda mais confusão. Sonhos, mestre. Alexandre assentiu. Sim, coisas que você gostaria de fazer, lugares que gostaria de conhecer, experiências que gostaria de ter. Catarina ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando para processar o conceito. Eu nunca pensei sobre isso, mestre. Minha mãe sempre disse que servas não têm direito de ter desejos próprios, que nossa função é realizar os desejos de outras pessoas, não ter os nossos. Foi nesse momento que Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele caminhou até uma estante próxima e pegou um livro de fotografias de paisagens do mundo todo. Catarina, eu quero que você olhe estas imagens e me diga qual destes lugares você gostaria de visitar, se pudesse escolher. Ele colocou o livro em uma mesa baixa e a encorajou a se aproximar. Relutantemente, ela se aproximou, mas manteve as mãos firmemente cruzadas atrás das costas, como se tivesse medo de tocar no livro. Alexandre abriu o livro em uma página que mostrava uma praia paradisíaca, com águas azuis cristalinas e palmeiras balançando na brisa. O que você acha deste lugar? Catarina olhou para a imagem por um longo momento e, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Alexandre viu algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas submissão e medo, era curiosidade. Tess é muito bonito, mestre, ela disse baixinho, sua voz carregada de admiração genuína. A água parece tão limpa e as árvores são tão verdes. Alexandre virou mais algumas páginas, mostrando montanhas cobertas de neve, campos floridos, cidades iluminadas à noite. A cada imagem, Catarina se inclinava um pouco mais para frente, seu interesse obviamente despertado, apesar de seus esforços para mantê-lo oculto. Se você pudesse visitar qualquer um destes lugares, qual escolheria? Alexandre perguntou gentilmente. Catarina hesitou por um longo momento, claramente lutando entre seu condicionamento e sua curiosidade natural. Eu não deveria escolher, mestre. Servas não fazem escolhas. Mas Alexandre insistiu, sua voz gentil, mas firme. Eu estou pedindo para você escolher. É uma ordem, se isso ajudar. E lentamente, timidamente,
Catarina estendeu um dedo e tocou na imagem da praia paradisíaca. Este lugar parece pacífico, ela murmurou, como se estivesse confessando algo proibido. Aquele pequeno gesto, Catarina tocando a página do livro e expressando uma preferência pessoal, foi um momento decisivo para Alexandre. Ele percebeu que, por baixo de todo aquele condicionamento, ainda existia uma pessoa real com desejos e curiosidades próprios. Sua tarefa seria ajudá-la a encontrar essa pessoa novamente. Catarina, você gostaria de aprender a ler melhor? Para poder conhecer mais sobre lugares como este? Ela o olhou com surpresa. O senhor me ensinaria? Mas por que o mestre perderia tempo ensinando uma serva? Alexandre se aproximou dela, mantendo uma distância respeitosa, mas falando com firmeza. Porque você não é apenas uma serva, Catarina. Você é uma pessoa, e todas as pessoas merecem ter conhecimento e fazer escolhas. Pela primeira vez, ela não discutiu imediatamente. Em vez disso, ficou em silêncio, processando suas palavras. E Alexandre soube que tinha encontrado uma pequena brecha na armadura de condicionamento que a família dela tinha construído ao redor de sua mente. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas na rotina da mansão. Todas as noites, depois do jantar, Alexandre cumpria sua promessa de ensinar Catarina a ler melhor. Eles se sentavam na biblioteca, uma sala aconchegante, com estantes repletas de livros e poltronas confortáveis próximas à lareira. No início, Catarina se recusava terminantemente a se sentar nas poltronas, preferindo ficar no chão ao lado da mesa onde Alexandre colocava os livros. Mestre, eu posso aprender melhor deste jeito. Ela insistia sempre que ele tentava convencê-la a se sentar adequadamente. Mas Alexandre era paciente. Ele se sentava no chão também, no mesmo nível que ela, e isso fazia Catarina se sentir menos desconfortável. Aos poucos, ela começou a relaxar durante essas sessões, e Alexandre notou que sua postura ia ficando menos rígida a cada noite. Os livros que Alexandre escolhia eram cuidadosamente selecionados. Ele começou com histórias simples sobre pessoas que superavam dificuldades e encontravam sua própria força interior. Catarina era uma aprendiz dedicada, absorvendo cada palavra com uma concentração intensa que mostrava o quão faminta ela estava por conhecimento. Esta palavra aqui, mestre, liberdade, ela disse uma noite, apontando para a página. Eu já ouvi o senhor falar sobre isso, mas ainda não entendo completamente o que significa. Alexandre parou de ler e olhou para ela. Liberdade significa que você pode fazer escolhas sobre sua própria vida. Significa que você não pertence a ninguém, apenas a si mesma. Catarina franziu a testa, claramente lutando para processar o conceito. Mas se eu não pertenço a ninguém, como eu sei o que fazer? Quem vai me dizer se estou fazendo certo ou errado? A pergunta revelava o quanto ela tinha sido condicionada a depender da aprovação externa para guiar cada aspecto de sua vida. Alexandre começou a fazer pequenos experimentos para ajudar Catarina a exercitar sua capacidade de escolha. Durante o café da manhã, em vez de simplesmente colocar comida no prato dela, ele começou a perguntar o que ela gostaria de comer. No início, ela entrava em pânico total. Mestre, eu não posso escolher. Servas comem o que lhes é dado. Mas Alexandre persistia gentilmente. Estou pedindo sua opinião. Você prefere ovos mexidos ou torradas? Depois de várias tentativas frustrantes, Catarina finalmente sussurrou. Eu gosto de torradas. E quando Alexandre sorriu e preparou torradas para ela, Catarina ficou visivelmente surpresa e feliz. Era a primeira vez em sua vida que alguém se importava com suas preferências pessoais. Gradualmente, essas pequenas escolhas foram se tornando mais naturais para ela, e Alexandre podia ver uma faísca de personalidade começando a emergir por baixo de toda aquela programação. Rosa também desempenhou um papel fundamental na transformação de Catarina. A governanta, com sua natureza maternal, começou a incluir a jovem nas atividades domésticas, não como uma serva, mas como uma companhia. Catarina, querida, você gostaria de me ajudar a preparar o almoço hoje? Não porque você precisa, mas porque seria agradável ter sua companhia. No início, Catarina ficava confusa com esse tipo de convite. Ela estava acostumada a receber ordens diretas, não convites gentis. Mas Rosa era persistente e carinhosa, e aos poucos Catarina começou a entender que podia contribuir para a casa por prazer,
não apenas por obrigação. Durante essas atividades, Rosa contava histórias sobre sua própria vida, sobre como tinha aprendido a cozinhar com sua avó, sobre os lugares que tinha visitado antes de trabalhar para Alexandre. Essas histórias abriam os olhos de Catarina para a possibilidade de que pessoas comuns como ela podiam ter experiências interessantes e memórias valiosas. Foi durante uma dessas tardes na cozinha que aconteceu o primeiro momento de verdadeira proximidade física entre Alexandre e Catarina. Ela estava tentando alcançar um pote em uma prateleira alta quando perdeu o equilíbrio. Alexandre, que acabara de entrar na cozinha, correu para ampará-la e por um breve momento ela ficou apoiada em seus braços. Em vez de imediatamente se afastar e pedir desculpas como faria normalmente, Catarina ficou imóvel por alguns segundos, olhando diretamente nos olhos dele. Era a primeira vez que ela o olhava nos olhos por mais de um segundo, e Alexandre ficou surpreso com a intensidade que viu ali. Não era mais apenas medo e submissão. Havia algo mais profundo, uma conexão que estava começando a se formar, apesar de todos os obstáculos. "Obrigada", ela sussurrou, e sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, mais pessoal. Alexandre a ajudou a se equilibrar, mas manteve as mãos nos braços dela por um momento mais longo do que estritamente necessário. "De nada, Catarina. Sempre." As mudanças físicas em Catarina eram tão notáveis quanto as emocionais. Depois de semanas de alimentação adequada e cuidados médicos que Alexandre discretamente providenciou, ela estava mais saudável e bonita. Seus cabelos castanhos tinham ganhado brilho e maciez. Sua pele não estava mais pálida, e suas roupas, que antes pareciam penduradas em seu corpo magro, agora caíam de forma mais natural em suas curvas femininas. Alexandre não podia evitar notar essas mudanças, e isso o deixava confuso. Ele tinha salvado muitas pessoas ao longo dos anos, mas nunca tinha se sentido pessoalmente envolvido com nenhuma delas desta forma. Catarina despertava nele não apenas compaixão e um desejo de proteger, mas também uma atração que ele lutava para suprimir. Ele se dizia que era apenas natural se sentir próximo de alguém que estava ajudando, mas no fundo sabia que era algo mais. Uma noite depois de uma sessão particularmente produtiva de leitura, Alexandre decidiu compartilhar algo pessoal com Catarina. "Você sabe por que eu uso esta máscara?" ele perguntou, tocando levemente no acessório que cobria parte de seu rosto. Catarina, que agora se sentava em uma poltrona próxima à dele em vez de no chão, balançou a cabeça. "Não, mestre, mas eu imagino que deve ser por algo muito doloroso." Alexandre ficou impressionado com a sensibilidade da resposta dela. Aos poucos, ela estava aprendendo a expressar empatia, algo que tinha sido desencorajado durante toda sua criação. "Há alguns anos, eu tentei fazer a coisa certa, mas pessoas poderosas não gostaram disso. Elas me machucaram, deixaram cicatrizes que me lembram todos os dias do que acontece quando tentamos lutar contra injustiças." Catarina o ouviu em silêncio absoluto, seus olhos fixos no rosto dele com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Posso ver?" ela perguntou hesitante, e Alexandre ficou surpreso com o pedido. Ninguém além de Rosa e alguns médicos tinham visto seu rosto sem a máscara desde o ataque. "Você tem certeza?" ele perguntou. Catarina assentiu, e havia algo em seus olhos que transmitia uma força silenciosa. "O Senhor me viu quando eu estava no meu momento mais vulnerável, quando eu não sabia nem mesmo quem eu era. Talvez seja a hora de eu ver o Senhor do mesmo jeito." Lentamente, Alexandre removeu a máscara, revelando as cicatrizes profundas que cortavam o lado direito de seu rosto, distorcendo parcialmente seus traços. Ele esperava ver horror ou pena nos olhos de Catarina, mas em vez disso, viu algo completamente diferente. Ela estendeu a mão hesitante, parando a poucos centímetros de seu rosto. "Posso?" ela perguntou baixinho. Quando ele assentiu, ela tocou gentilmente as cicatrizes com as pontas dos dedos, seus olhos cheios de uma ternura que fez o coração de Alexandre acelerar. "Elas contam a história de um homem corajoso", ela disse suavemente. "Um homem que arriscou tudo para ajudar outras pessoas. Elas não o tornam menos bonito, mestre. Elas o tornam real." As palavras dela atingiram Alexandre de uma forma que ele não esperava. Durante anos, ele tinha se escondido atrás da máscara, acreditando que as cicatrizes o tornavam repugnante. Mas nos olhos de Catarina, ele via aceitação total, até mesmo admiração.
Você realmente pensa isso? Ele perguntou, sua voz mais vulnerável do que pretendia. Catarina retirou a mão do rosto dele, mas manteve o olhar fixo em seus olhos. Eu acho que o senhor é o homem mais bondoso que já conheci. As cicatrizes apenas provam isso. Naquele momento, Alexandre sentiu uma mudança fundamental em seus sentimentos por ela. Não era mais apenas compaixão ou o desejo de ajudar. Era algo muito mais profundo e pessoal. Nas noites que se seguiram a esse momento, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Catarina começou a se preocupar genuinamente com o bem-estar de Alexandre, notando quando ele parecia cansado ou estressado. Uma noite ela trouxe chá para ele sem que fosse pedido, um gesto simples que revelava o quanto ela estava aprendendo a pensar nos outros, não por obrigação, mas por carinho genuíno. O senhor tem trabalhado muito, ela disse, colocando a xícara ao lado dele. Pensei que um chá poderia ajudá-lo a relaxar. Alexandre ficou tocado pelo gesto, mas mais do que isso, ficou impressionado com a iniciativa dela. Catarina tinha feito uma escolha espontânea baseada em seus próprios sentimentos e observações, não em ordens recebidas. Era um sinal claro de que sua verdadeira personalidade estava emergindo cada vez mais. Foi nessa mesma noite que Alexandre percebeu que estava se apaixonando por ela, não pela jovem vulnerável que tinha salvado no leilão, mas pela mulher forte e carinhosa que estava surgindo a cada dia. Catarina estava florescendo diante de seus olhos, descobrindo sua própria voz, seus próprios sentimentos, sua própria capacidade de amar e ser amada. E quanto mais ela se tornava ela mesma, mais ele se sentia atraído não apenas por sua beleza física, mas por sua inteligência, sua bondade natural e sua força interior que tinha sobrevivido a anos de condicionamento. Alexandre sabia que estava em território perigoso. Catarina ainda estava aprendendo a ser livre, e ele não queria influenciar indevidamente suas escolhas, mas não podia negar que seus sentimentos por ela estavam crescendo a cada dia, e ele começou a se perguntar se talvez, quando ela estivesse verdadeiramente livre e confiante, poderia haver lugar para algo mais entre eles. O outono chegou trazendo uma atmosfera diferente para a mansão. As árvores do jardim tinham se tingido de dourado e vermelho, criando um cenário romântico que parecia refletir as mudanças que estavam acontecendo entre Alexandre e Catarina. Ela agora caminhava pela casa com mais confiança, não mais evitando tocar nos móveis ou se escondendo nos cantos. Suas conversas durante as sessões noturnas de leitura tinham evoluído de lições básicas para discussões profundas sobre os livros que liam juntos. Catarina demonstrava uma inteligência natural impressionante, fazendo perguntas perspicazes e conexões que surpreendiam Alexandre constantemente. Este personagem me lembra de mim, ela disse uma noite, apontando para a protagonista de um romance que estavam lendo. Ela também não sabia que podia escolher sua própria vida até alguém mostrar para ela. Alexandre sorriu, percebendo como ela estava aplicando as lições dos livros à sua própria jornada de autodescoberta. Rosa tinha notado as mudanças sutis na forma como Alexandre olhava para Catarina e como ela inconscientemente procurava a companhia dele durante o dia. A governanta, com sua sabedoria maternal, decidiu dar um empurrãozinho discreto no romance que claramente estava florescendo. Senhor Alexandre, ela disse uma manhã enquanto preparavam o café da manhã. A Catarina mencionou ontem que nunca tinha visto um jardim bem cuidado. Talvez o senhor pudesse mostrar as roseiras para ela. Elas estão particularmente bonitas nesta época do ano. Alexandre percebeu a sugestão indireta de Rosa e sentiu seu coração acelerar. A ideia de passar um tempo a sós com Catarina no jardim era tentadora, mas ele ainda lutava com seus sentimentos, preocupado se era apropriado se apaixonar por alguém que estava sob seus cuidados. Foi numa tarde de sábado que Rosa finalmente criou a oportunidade que estava planejando. Catarina, querida, o senhor Alexandre conhece muito sobre as plantas do jardim. Por que você não pede para ele mostrar as flores para você? Tenho certeza de que seria uma tarde agradável. Catarina, que tinha desenvolvido uma confiança crescente para expressar seus desejos, aceitou a sugestão com um sorriso tímido. Ela procurou Alexandre em seu escritório, onde ele fingia estar concentrado em documentos, mas na verdade estava pensando nela. Mestre, quer dizer Alexandre. Ela se corrigiu, algo que tinha começado a fazer nas últimas semanas.
A rosa disse que o senhor conhece muito sobre as plantas do jardim. Eu gostaria muito de aprender, se o senhor não se incomodar. A forma hesitante, mas determinada como ela fez o pedido, tocou profundamente Alexandre. Ela estava aprendendo a expressar seus desejos sem se desculpar por tê-los. O jardim da mansão era realmente impressionante, com caminhos de pedra serpenteando entre canteiros cuidadosamente planejados, fontes decorativas e bancos estrategicamente posicionados para aproveitar as melhores vistas. Alexandre guiou Catarina pelos caminhos, explicando sobre diferentes tipos de flores e plantas, mas, na verdade, prestando mais atenção na forma como ela reagia a tudo, com uma curiosidade genuína e encantadora. Estas rosas são as minhas favoritas, ele disse, parando diante de um canteiro onde flores vermelhas profundas exalavam um perfume doce e intenso. Elas florescem mesmo quando as condições não são perfeitas. São resistentes e belas ao mesmo tempo. Catarina se inclinou para sentir o perfume e, quando se endireitou, Alexandre percebeu que havia uma pétala presa em seus cabelos. Sem pensar, ele estendeu a mão para removê-la, seus dedos roçando levemente nos fios sedosos. O toque foi elétrico para ambos. Catarina não se afastou como faria meses atrás. Em vez disso, ela olhou diretamente nos olhos dele, e Alexandre viu ali algo que fez seu coração disparar. Não era mais a gratidão submissa que ele estava acostumado a ver. Era algo muito mais pessoal, mais íntimo. Alexandre, ela disse suavemente, usando seu nome com uma naturalidade que não tinha antes. Eu queria agradecer por tudo que o senhor fez por mim. Não apenas por me trazer para esta casa, mas por me ensinar que eu posso ser mais do que eu pensava. Suas palavras eram carregadas de emoção, e Alexandre percebeu que ela não estava apenas agradecendo por caridade recebida. Havia algo mais profundo em sua voz, uma intimidade que sugeriu que seus sentimentos por ele também estavam mudando. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, a tensão entre eles crescendo a cada passo. Finalmente, Alexandre a levou até um banco de pedra localizado em uma parte mais reservada do jardim, cercado por arbustos floridos que criavam uma sensação de privacidade. Catarina, preciso te contar algo, ele disse, sua voz traindo o nervosismo que sentia. Quando eu te trouxe para casa, minha intenção era apenas ajudá-la a ser livre, como fiz com muitas outras pessoas. Mas com você, foi diferente desde o início. Catarina o olhou com atenção total, percebendo pela seriedade em sua voz que ele estava prestes a compartilhar algo importante. O que você quer dizer? Ela perguntou gentilmente, sua própria voz um pouco trêmula. Alexandre respirou fundo, sabendo que estava prestes a se expor completamente. Eu me apaixonei por você, Catarina, não pela jovem assustada que conheci naquela noite terrível, mas pela mulher incrível que você se tornou, pela sua força, sua inteligência, sua bondade natural. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Eu sei que talvez seja inapropriado considerando como nos conhecemos. Eu sei que você ainda está descobrindo quem é e o que quer da vida. Por isso, quero deixar bem claro que você não me deve nada. Sua liberdade não depende de corresponder aos meus sentimentos. Se você não sentir o mesmo, ou se precisar de tempo, ou se quiser ir embora e construir uma vida longe daqui, eu vou entender e apoiar completamente. As palavras saíram em uma torrente, como se ele tivesse guardado tudo aquilo por muito tempo. Catarina ficou em silêncio por um longo momento, processando a confissão dele. Alexandre podia ver várias emoções passando por seu rosto. Surpresa, confusão, contemplação. Finalmente, ela falou, sua voz baixa, mas firme. Alexandre, durante todos estes meses, você me ensinou que eu tenho valor como pessoa, que meus sentimentos importam, que eu posso fazer escolhas. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas que não eram de tristeza, mas de uma emoção profunda e positiva. Então agora eu quero fazer uma escolha. Eu quero ficar aqui, não porque sou obrigada, não porque não tenho outro lugar para ir, mas porque eu também me apaixonei por você. As palavras dela atingiram Alexandre como um raio, deixando-o momentaneamente sem fala. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Catarina, eu preciso saber que você está dizendo isso porque realmente quer, não porque sente que deve alguma coisa para mim.
Ela se virou no banco para ficar de frente para ele completamente, seus olhos verdes brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Alexandre, há alguns meses eu nem sabia que podia ter sentimentos próprios. Agora eu sei que o que sinto por você é real. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vê-lo. Quando você sorri para mim, sinto uma felicidade que nunca imaginei que existisse. Quando você estava me contando sobre suas cicatrizes, eu queria abraçá-lo e dizer que você é perfeito do jeito que é. Suas palavras eram ditas com uma convicção crescente, e Alexandre podia ver que ela não estava apenas repetindo o que achava que ele queria ouvir. Ela estava expressando sentimentos genuínos e profundos. Eu nunca me senti tão feliz quanto me sinto aqui com você, ela continuou, sua voz ficando mais confiante a cada palavra. Você me deu algo que eu nem sabia que estava perdendo, a chance de ser eu mesma. E a pessoa que eu sou, ela te ama. A declaração foi simples, mas carregada de tanto significado que Alexandre sentiu seu coração transbordando de emoção. Sem dizer uma palavra, ele levantou as mãos e segurou gentilmente o rosto dela, seus polegares acariciando suas bochechas. Eu te amo também, Catarina, mais do que imaginei que fosse possível. E então, lentamente dando a ela tempo para se afastar se quisesse, ele se inclinou e a beijou. O primeiro beijo entre eles foi tudo que um primeiro beijo deveria ser. Suave, tentativo no início, mas crescendo em intensidade conforme eles se permitiam sentir completamente o que havia entre eles. Catarina, que nunca tinha sido beijada antes, seguiu os instintos de seu coração, retribuindo o beijo com uma paixão que surpreendeu ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, seus rostos ainda próximos, suas testas se tocando. Isso foi... Catarina começou, mas não conseguiu encontrar palavras para descrever o que tinha sentido. Perfeito, Alexandre completou por ela, e ela sorriu, um sorriso radiante que transformou todo o seu rosto. Sim, perfeito. Eles ficaram sentados no banco por mais tempo, conversando sobre seus sentimentos, sobre o futuro, sobre os medos e esperanças que cada um carregava. Catarina confessou que tinha medo de não ser suficiente para ele, de não saber como amar alguém da forma certa, já que nunca tinha visto um relacionamento saudável na vida. Alexandre a tranquilizou, explicando que o amor verdadeiro era algo que se aprende junto, que ele também estava descobrindo novos aspectos do que significava amar alguém verdadeiramente. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles caminharam de volta para a casa de mãos dadas, ambos sabendo que suas vidas tinham mudado para sempre naquela tarde. Rosa os viu chegando pela janela da cozinha e sorriu para si mesma, satisfeita ao ver que seu pequeno esquema tinha funcionado melhor do que esperava. O amor verdadeiro tinha finalmente encontrado seu caminho na vida dos dois. As semanas que se seguiram ao primeiro beijo trouxeram uma nova dinâmica para a mansão. Alexandre e Catarina passaram a dividir momentos de intimidade crescente, descobrindo juntos as alegrias de um amor verdadeiro que florescia naturalmente. Eles caminhavam pelos jardins de mãos dadas todas as manhãs, compartilhavam refeições, onde conversavam sobre tudo e nada, e suas sessões noturnas de leitura se transformaram em encontros românticos, onde muitas vezes os livros eram esquecidos em favor de conversas íntimas sobre sonhos e planos para o futuro. Catarina tinha florescido completamente, sua personalidade vibrante emergindo a cada dia. Ela ria com facilidade, expressava opiniões com confiança e demonstrava uma inteligência emocional impressionante que Alexandre admirava profundamente. Rosa observava tudo com um sorriso maternal, feliz, ao ver como o amor tinha transformado ambos em versões mais completas de si mesmos. Uma noite de outubro, depois de um jantar particularmente romântico que Rosa tinha preparado com velas e flores, Alexandre e Catarina estavam na sala, sentados juntos no sofá diante da lareira. O fogo crepitava suavemente, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Catarina estava aninhada ao lado de Alexandre, sua cabeça apoiada em seu ombro, enquanto ele acariciava gentilmente seus cabelos. Era um momento de paz perfeita, mas Alexandre podia sentir que havia algo na mente dela. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente, beijando o topo de sua cabeça. Catarina se mexeu para olhar para ele, seus olhos verdes refletindo a luz do fogo.
em como minha vida mudou, ela disse pensativa. Há alguns meses eu nem sabia que podia ter pensamentos próprios. Agora sinto como se tivesse nascido de novo. Alexandre sorriu, tocando gentilmente seu rosto. Você não nasceu de novo, amor. Você sempre foi esta pessoa maravilhosa. Apenas precisava de espaço para florescer. Catarina se mexeu no sofá, ficando de frente para Alexandre, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele reconheceu. Ela tinha aquela expressão quando estava prestes a dizer algo importante. Alexandre, eu quero te perguntar algo, ela disse, sua voz baixa, mas decidida. Durante toda a minha vida, me disseram que meu corpo não me pertencia, que eu existia para servir aos desejos de outra pessoa. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas agora eu entendo que não é assim. Meu corpo é meu, minhas escolhas são minhas. E eu escolho você. Não porque me sinto obrigada, não porque não tenho outras opções, mas porque te amo e quero me entregar completamente a você. Alexandre sentiu seu coração acelerar, entendendo perfeitamente o que ela estava dizendo, mas também reconhecendo a importância de ter certeza absoluta de que ela estava pronta para dar esse passo. Catarina, você tem certeza? Ele perguntou, suas mãos envolvendo gentilmente as dela. Não há pressa. Podemos esperar o tempo que for necessário. Eu não quero que você sinta que precisa provar algo para mim, ou que nosso relacionamento depende disso. Mas Catarina balançou a cabeça, seus olhos firmes e determinados. Alexandre, pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente o que quero. Eu quero pertencer a você não como uma propriedade, mas como uma escolha livre. Quero que você seja meu primeiro e único amor em todos os sentidos. Isso não é uma obrigação para mim. É um presente que quero dar porque te amo. As palavras dela eram ditas com uma convicção que dissipou qualquer dúvida que Alexandre pudesse ter sobre suas intenções. Alexandre se levantou do sofá e estendeu a mão para ela, seus olhos cheios de amor e desejo. Então vamos para o nosso quarto, ele disse suavemente. Catarina aceitou sua mão e eles subiram as escadas juntos, seus corações batendo acelerados, mas não de nervosismo, de expectativa e amor. O quarto de Alexandre era grande e elegante, com uma cama king size, móveis de madeira escura e janelas que davam vista para o jardim iluminado pela lua. Velas aromáticas estavam espalhadas pela sala, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. Alexandre tinha se preparado para essa possibilidade, querendo que tudo fosse perfeito para ela. Catarina olhou ao redor, impressionada com a beleza e intimidade do ambiente. É lindo, ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. Alexandre se aproximou dela, suas mãos envolvendo gentilmente sua cintura. Catarina, a qualquer momento você pode mudar de ideia. Não há pressão, não há expectativas, só há amor. Ela sorriu, colocando as mãos no rosto dele, seus dedos traçando as cicatrizes que ela tinha aprendido a amar. Eu nunca estive mais certa de algo na minha vida, ela disse, se erguendo nas pontas dos pés para beijá-lo. O beijo foi profundo e apaixonado, cheio de promessas e sentimentos que palavras não podiam expressar. Lentamente, eles se moveram em direção à cama, suas mãos explorando, seus corações completamente abertos um para o outro. Alexandre foi incrivelmente gentil e paciente, certificando-se a cada momento de que ela estava confortável, que estava realmente querendo continuar. Catarina, por sua vez, se entregou completamente ao momento, finalmente entendendo a diferença entre ser forçada e escolher livremente dar-se a alguém que amava. Quando finalmente subiram para o quarto juntos naquela noite, foi com a consciência de que estavam cruzando um limiar importante em seu relacionamento. O que aconteceu entre eles foi belo, íntimo e profundamente significativo para ambos. Alexandre tratou Catarina como a coisa mais preciosa do mundo, mostrando-lhe com cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada, o quanto ela era amada e valorizada. Para Catarina, foi a confirmação final de que ela era verdadeiramente livre para escolher seu próprio caminho e que tinha escolhido o homem certo para dividir sua vida. No dia seguinte, Catarina acordou com uma sensação completamente nova. Ela se sentia diferente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia uma confiança em sua postura, um brilho em seus olhos que não estava lá antes. Quando desceu para o café da manhã, Alexandre já estava na cozinha com Rosa, e ambos notaram imediatamente a mudança nela. Não era apenas que ela parecia feliz, ela parecia completa, realizada,
como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Bom dia, ela disse beijando Alexandre naturalmente, sem a hesitação que às vezes ainda demonstrava em gestos de afeto. Rosa sorriu discretamente, percebendo que algo fundamental tinha mudado na dinâmica do casal. Durante o café da manhã, Alexandre e Catarina conversaram sobre planos para o dia, mas havia uma intimidade nova em suas interações. Eles se tocavam mais naturalmente, compartilhavam olhares carregados de significado e falavam sobre o futuro com uma certeza que não existia antes. Eu estava pensando, disse Alexandre, que talvez seja a hora de você conhecer algumas pessoas. Tenho amigos que gostariam de te conhecer, e acho que você se beneficiaria tendo um círculo social próprio. Catarina considerou a sugestão com uma confiança que a surpreendeu. Meses atrás, a ideia de conhecer estranhos a apavoraria. Agora, ela se sentia pronta para expandir seu mundo. Eu gostaria disso, ela respondeu. Estou pronta para fazer novos amigos. Mais tarde naquela manhã, enquanto caminhavam pelos jardins, Alexandre trouxe um assunto que vinha pensando há semanas. Catarina, eu quero que você saiba que não há pressa para nada, mas eu tenho pensado sobre nosso futuro juntos. Ela parou de caminhar, olhando para ele com expectativa. Eu sei que ainda temos muito para descobrir um sobre o outro, mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Quando você se sentir pronta, quando tiver certeza de que é isso que quer, eu gostaria de pedir sua mão em casamento. As palavras dele fizeram o coração de Catarina saltar de alegria, mas ela também apreciou que ele não estava pressionando por uma resposta imediata. Alexandre, eu também não consigo imaginar uma vida sem você. Não preciso de tempo para pensar sobre isso. Eu sei que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Naquela tarde, eles começaram a fazer planos concretos para o futuro. Catarina expressou interesse em continuar seus estudos, talvez até fazer uma faculdade, algo que nunca tinha sido uma possibilidade em sua vida anterior. Alexandre ficou emocionado ao vê-la sonhar grande, planejando não apenas um futuro ao lado dele, mas também metas pessoais e profissionais. Eu sempre quis entender como as coisas funcionam, ela confessou. Livros, ciências, até mesmo negócios. Eu quero aprender tudo o que puder. Alexandre sorriu, beijando sua testa. Então vamos tornar isso possível. Você pode estudar qualquer coisa que quiser, ter qualquer carreira que desejar. Vou apoiar todos os seus sonhos. Enquanto o sol se punha naquele dia, Alexandre e Catarina estavam sentados no mesmo banco do jardim onde tinham se beijado pela primeira vez. Mas agora eles eram um casal verdadeiro, unidos não apenas por amor, mas por uma compreensão profunda e respeito mútuo. Catarina se aninhava nos braços de Alexandre, sentindo-se completamente segura e amada. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar, por me amar, por me ensinar que eu posso ser qualquer coisa que quiser ser. Alexandre apertou-a mais contra si, seu coração transbordando de amor. Obrigado por me ensinar que cicatrizes podem ser belas, que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar pelo que é certo. Eles ficaram ali até as estrelas aparecerem, planejando um futuro que seria construído sobre a base sólida do amor verdadeiro e do respeito mútuo, sabendo que tinham encontrado um no outro, não apenas um parceiro romântico, mas um companheiro de vida verdadeiro. A felicidade de Alexandre e Catarina foi interrompida de forma abrupta numa manhã de novembro, quando uma carta chegou discretamente entregue por um mensageiro desconhecido. Rosa trouxe o envelope para Alexandre durante o café da manhã, e ele imediatamente reconheceu o tipo de papel caro e o selo que indicavam sua origem. Sua expressão mudou drasticamente ao ler o conteúdo, e Catarina percebeu imediatamente que algo estava muito errado. O que aconteceu? Ela perguntou, estendendo instintivamente a mão para tocar a dele. Alexandre dobrou a carta rapidamente, tentando esconder sua preocupação, mas Catarina já tinha aprendido a ler suas expressões. Não é nada importante, amor, apenas questões de negócios. Mas a tensão em sua voz e a forma como evitou seu olhar disseram a ela que era muito mais sério do que ele estava admitindo. A carta era uma ameaça direta e bem elaborada. As pessoas por trás dos leilões clandestinos tinham descoberto que Alexandre não tinha mais frequentado seus eventos e, pior ainda, suspeitavam que ele estava interferindo ativamente em suas operações. Senhor Santana,
dizia a carta em linguagem formal, mas inequivocamente ameaçadora. Sua ausência de nossos encontros mensais não passou despercebida. Sabemos que o senhor tem demonstrado interesse excessivo em certas atividades que não lhe dizem respeito. Sugerimos fortemente que retome sua participação regular, ou pode descobrir que sua vida confortável não é tão segura quanto imagina. Algumas pessoas importantes estão muito interessadas em conversar com o senhor pessoalmente. A mensagem terminava com um endereço e um horário para um encontro que não era opcional. Durante os dias que se seguiram, Alexandre ficou visivelmente perturbado, embora tentasse esconder sua ansiedade de Catarina. Ele aumentou discretamente a segurança da mansão, contratou guardas adicionais e chegou ao ponto de considerar enviar Catarina para longe até que a situação se resolvesse. A ideia de colocá-la em perigo por causa de suas ações passadas era intolerável para ele. Uma noite, depois de vê-lo caminhar nervosamente pela biblioteca por 1 hora, Catarina decidiu confrontá-lo diretamente. Alexandre, pare de tentar me proteger da verdade. Eu posso ver que algo está te assombrando. Depois de tudo que passamos juntos, você realmente acha que deve lidar com isso sozinho? A firmeza em sua voz o surpreendeu, lembrando-o de como ela tinha se tornado uma mulher forte e determinada. Alexandre finalmente cedeu e contou a ela sobre a carta, sobre as ameaças e sobre sua preocupação de que as pessoas perigosas de seu passado pudessem tentar machucá-la para chegar até ele. Catarina ouviu tudo em silêncio, sua expressão séria, mas não assustada. Quando ele terminou, ela foi até ele e segurou suas mãos firmemente. Alexandre, você me ensinou que fugir dos problemas não os resolve. Você me ensinou a ser forte e enfrentar as dificuldades. Agora é a minha vez de te ensinar algo. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ele reconheceu como a mesma força que ela tinha demonstrado ao escolher amá-lo. Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou me esconder enquanto você luta sozinho contra pessoas que querem nos separar. A coragem de Catarina tocou profundamente Alexandre, mas também aumentou seus medos. Catarina, você não entende. Essas pessoas são perigosas. Elas já me machucaram uma vez, e não hesitariam em fazer pior se pensassem que isso me forçaria a cooperar com elas. Mas Catarina não recuou. Em vez disso, ela tocou gentilmente as cicatrizes em seu rosto, o gesto que sempre o tranquilizava. E você sobreviveu. Você se tornou mais forte. Nós somos mais fortes juntos do que você era sozinho. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Alexandre, durante minha vida inteira outras pessoas tomaram decisões por mim, sempre dizendo que era para me proteger. Você foi quem me ensinou que tenho o direito de escolher meu próprio caminho. Não tire isso de mim agora. Deixe-me escolher ficar e lutar ao seu lado. Depois de muita discussão e planejamento, Alexandre e Catarina chegaram a uma decisão que surpreendeu até mesmo Rosa. Em vez de se esconderem ou tentarem negociar com os chantagistas, eles decidiram tomar uma atitude proativa. Alexandre usou suas conexões empresariais para entrar em contato com autoridades federais que estavam fora da influência dos organizadores dos leilões. Ele ofereceu cooperar completamente com uma investigação oficial, fornecendo nomes, locais, datas e todas as informações que tinha coletado ao longo dos anos. Era uma jogada arriscada, mas Alexandre sabia que era a única forma de acabar definitivamente com a ameaça. Catarina apoiou totalmente a decisão, mesmo sabendo que isso significava reviver partes dolorosas de seu próprio passado ao testemunhar sobre sua experiência. A investigação que se seguiu foi intensa e abrangente. Alexandre e Catarina trabalharam com detetives federais, fornecendo depoimentos detalhados e ajudando a construir um caso sólido contra a rede de tráfico humano. Durante esse período, eles receberam proteção policial constante, transformando a mansão temporariamente em uma espécie de casa segura. Catarina mostrou uma força impressionante durante todo o processo, dando seu depoimento com uma clareza e coragem que impressionaram até mesmo os investigadores experientes. Esta jovem passou por algo terrível, comentou uma das detetivas para Alexandre, mas ela é uma das testemunhas mais corajosas e articuladas que já encontrei. Alexandre sorriu com orgulho, sabendo que Catarina tinha se tornado exatamente a mulher forte que sempre teve potencial para ser.
O processo foi emocionalmente desgastante para ambos, especialmente quando Catarina teve que confrontar detalhes sobre sua própria família e a forma como tinha sido tratada. Houve momentos de dúvida e medo, noites onde ela acordava de pesadelos sobre ser forçada a voltar para sua vida anterior. Mas Alexandre estava sempre lá para consolá-la, e ela descobriu que tinha uma reserva interior de força que nem sabia que possuía. Eu não estou fazendo isso apenas por nós, ela disse uma noite depois de uma sessão particularmente difícil de depoimento. Estou fazendo isso por todas as outras meninas que podem estar passando pelo que eu passei. Elas merecem a chance de ser livres também. Sua empatia e senso de justiça social impressionaram profundamente Alexandre, mostrando-lhe ainda mais aspectos admiráveis de sua personalidade. Enquanto a investigação avançava, Alexandre e Catarina encontraram forças um no outro que não sabiam que possuíam. Eles enfrentaram ameaças sutis, intimidação psicológica e tentativas de desacreditar seus depoimentos, mas permaneceram unidos e determinados. Rosa também provou ser uma aliada valiosa, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também informações úteis sobre algumas das pessoas que tinha visto na mansão durante os anos em que Alexandre realizava suas missões de resgate. Vocês dois são mais corajosos do que imaginam, ela disse uma noite enquanto preparava chá para acalmá-los depois de um dia particularmente estressante. E vocês estão fazendo a coisa certa. A reviravolta veio quando um dos principais organizadores dos leilões, assustado com a pressão da investigação federal, decidiu cooperar com as autoridades em troca de uma sentença reduzida. Suas confissões levaram a uma série de prisões em cascata que desmantelou completamente a rede de tráfico. Pessoas poderosas em posições altas foram expostas e presas, incluindo alguns políticos e empresários que Alexandre reconheceu como figuras públicas respeitadas. A operação foi notícia nacional por semanas, e embora Alexandre e Catarina mantivessem suas identidades protegidas durante o processo legal, eles sabiam que tinham sido instrumentais para derrubar uma organização que tinha arruinado centenas de vidas. Quando tudo finalmente terminou e os últimos membros da organização foram condenados, Alexandre e Catarina sentiram um alívio indescritível. Eles não apenas tinham superado a ameaça que pairava sobre eles, mas tinham feito algo significativo para impedir que outras pessoas passassem pelo que Catarina tinha passado. Nós conseguimos, ela sussurrou uma noite, aninhada nos braços dele, enquanto assistiam às notícias sobre as sentenças finais. Conseguimos mesmo. Alexandre a beijou suavemente, seu coração cheio de orgulho e amor. Você conseguiu, Catarina. Sua coragem tornou tudo isso possível. Mas ela balançou a cabeça, sorrindo. Nós conseguimos juntos, como uma família. A experiência de enfrentar e superar essa crise juntos fortaleceu ainda mais o relacionamento deles. Alexandre não precisava mais da máscara, literal ou figurativamente. As ameaças que o tinham forçado a se esconder estavam neutralizadas, e ele podia andar com o rosto descoberto, suas cicatrizes agora símbolos de sobrevivência e coragem em vez de vergonha e medo. Catarina, por sua vez, tinha descoberto que era muito mais forte do que jamais imaginara, capaz de enfrentar seus piores medos e emergir vitoriosa. Eles tinham passado pelo teste supremo de qualquer relacionamento, enfrentar adversidades sérias juntos e saído do outro lado, ainda mais unidos e apaixonados. Agora eles estavam verdadeiramente livres para construir o futuro que sempre tinham sonhado. A primavera chegou trazendo consigo uma sensação renovada de esperança e recomeço para Alexandre e Catarina. Com as ameaças do passado definitivamente neutralizadas e os responsáveis pelos leilões clandestinos cumprindo longas sentenças de prisão, eles finalmente puderam respirar livremente e focar completamente em seu futuro juntos. Alexandre não usava mais a máscara em lugar nenhum, caminhando com confiança tanto nos ambientes empresariais quanto sociais. As cicatrizes em seu rosto, que antes eram fonte de vergonha e isolamento, agora contavam a história de um homem corajoso que tinha arriscado tudo para fazer o que era certo. Catarina, por sua vez, tinha florescido completamente, transformando-se em uma mulher confiante, eloquente e determinada que impressionava a todos que a conheciam.
Foi numa manhã ensolarada de abril que Alexandre decidiu que era chegado o momento de formalizar seu compromisso com Catarina. Ele tinha planejado tudo cuidadosamente, querendo que o pedido de casamento fosse perfeito e significativo para ambos. Rosa, cúmplice e entusiasmada do plano, ajudou a preparar o jardim onde eles tinham compartilhado seu primeiro beijo, decorando o local com centenas de rosas vermelhas e velas que criariam um ambiente mágico ao anoitecer. Alexandre tinha escolhido um anel especial, uma esmeralda rodeada de diamantes que combinava perfeitamente com os olhos verdes de Catarina. O anel tinha um significado especial. A esmeralda representava renascimento e esperança, qualidades que definiam a jornada deles juntos. Durante o jantar daquela noite, Alexandre estava visivelmente nervoso, algo que não passou despercebido por Catarina. "Você está bem?" ela perguntou, tocando gentilmente sua mão. "Você parece ansioso." Alexandre sorriu, tentando acalmar os nervos que sentia. Mesmo sabendo que ela o amava e que já tinham conversado sobre casamento, ele queria que o momento fosse perfeito. "Estou ótimo", ele respondeu. "Apenas pensando em como sou sortudo por ter você em minha vida." Depois do jantar, ele a convidou para caminhar pelo jardim, como faziam todas as noites. Mas quando chegaram ao local decorado, Catarina ficou sem fôlego com a beleza da cena. As velas criavam um brilho dourado entre as flores, e o perfume das rosas enchia o ar com uma fragrância romântica e envolvente. "Alexandre, está lindo", ela sussurrou, girando para admirar toda a decoração. "O que é tudo isso?" Foi então que ele se ajoelhou no mesmo local, onde tinham se beijado pela primeira vez, tirando a pequena caixa de veludo do bolso. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas de felicidade quando ela percebeu o que estava acontecendo. "Catarina", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, "você transformou minha vida de formas que eu nunca imaginei serem possíveis. Você me ensinou que o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida, que a coragem pode superar qualquer medo e que duas pessoas que se amam podem enfrentar qualquer desafio juntas." Ele abriu a caixa, revelando o anel que brilhava à luz das velas. "Você aceita se casar comigo e construir uma vida ao meu lado?" Catarina não conseguiu conter as lágrimas de alegria que rolaram por seu rosto. "Sim", ela disse, sua voz quebrada pela emoção. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Alexandre se levantou e colocou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito que parecia ter sido feito especialmente para ela. Eles se beijaram apaixonadamente, selando seu compromisso, enquanto as velas brilhavam ao redor deles, como pequenas estrelas terrestres. Rosa, que observava discretamente da janela da cozinha, limpou uma lágrima de felicidade ao ver o casal que ela tinha ajudado a criar finalmente oficializar seu amor. Para ela, que tinha cuidado de Alexandre por tantos anos e visto sua transformação através do amor de Catarina, aquele momento representava a realização de todos os seus desejos maternais para ele. Os preparativos para o casamento foram uma experiência alegre e emocionante para todos os envolvidos. Alexandre e Catarina decidiram por uma cerimônia íntima na própria mansão, no mesmo jardim onde tinham se noivado. Eles queriam que o evento fosse uma celebração de seu amor, mas também um símbolo de recomeço e esperança. Catarina, que nunca tinha imaginado ter um casamento próprio, se deliciou com cada detalhe do planejamento. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, de seda branca com detalhes delicados de renda, que realçava sua beleza natural, sem ostentação. Alexandre optou por um terno clássico e decidiu que caminharia até o altar sem máscara, mostrando para todos os presentes que não tinha mais nada a esconder. A lista de convidados incluía os poucos amigos próximos de Alexandre, alguns colegas de trabalho que tinham se tornado verdadeiros amigos ao longo dos anos, e, surpreendentemente, algumas das pessoas que ele tinha salvado dos leilões clandestinos ao longo dos anos e que tinham conseguido reconstruir suas vidas com sucesso. Catarina ficou emocionada ao conhecer essas pessoas, vendo nelas exemplos vivos de que era possível superar traumas terríveis e construir uma vida plena e feliz. Uma das mulheres, chamada Helena, que Alexandre tinha salvado 3 anos antes e que agora era uma enfermeira bem-sucedida, tornou-se particularmente próxima de Catarina. "Você é a prova viva de que Alexandre não apenas salva pessoas", Helena disse a Catarina durante os preparativos.
Ele as ajuda a descobrir quem realmente são. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Catarina acordou sentindo uma mistura de nervosismo e alegria pura. Rosa a ajudou a se vestir, penteou seus cabelos em um coque elegante decorado com pequenas flores brancas e, quando ela se olhou no espelho, mal podia acreditar na mulher confiante e radiante que via refletida. "Você está linda, minha querida", Rosa disse, suas próprias emoções claramente visíveis. "O Sr. Alexandre é um homem muito sortudo." A cerimônia foi simples, mas profundamente tocante. Quando Catarina caminhou até o altar, todos os presentes puderam ver a transformação completa que tinha acontecido nela. Não havia mais vestígios da jovem assustada e submissa que Alexandre tinha trazido para casa. Em seu lugar, estava uma mulher forte, confiante e radiante de felicidade. Os votos que Alexandre e Catarina trocaram foram escritos por eles mesmos e refletiam a jornada única que tinham compartilhado. "Catarina", disse Alexandre, sua voz firme, mas carregada de emoção, "você me ensinou que as cicatrizes podem ser belas, que a coragem vem em muitas formas e que o amor verdadeiro pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em algo lindo. Prometo amá-la, protegê-la e apoiá-la em todos os seus sonhos, assim como você fez por mim." Catarina, por sua vez, falou com uma eloquência que impressionou a todos. "Alexandre, você me deu o presente mais precioso que existe, a liberdade de ser eu mesma. Você me ensinou que tenho valor, que posso fazer escolhas, que mereço ser amada. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos trouxer e amar você com toda a força do coração que você me ajudou a descobrir." Quando foram declarados marido e mulher, o beijo que compartilharam foi cheio de promessas para o futuro. Os aplausos dos convidados ecoaram pelo jardim, mas para Alexandre e Catarina, naquele momento existiam apenas eles dois e o amor que tinham construído juntos. A festa que se seguiu foi alegre e íntima, com muitos discursos emocionantes e momentos de felicidade pura. Rosa fez um discurso particularmente tocante sobre como tinha visto Alexandre se transformar de um homem ferido e solitário em alguém completo e feliz através do amor de Catarina. "Vocês dois são a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo", ela disse, levantando um brinde. "Que tenham uma vida longa e cheia de felicidade juntos." 6 meses depois do casamento, Alexandre e Catarina receberam uma notícia que tornou sua felicidade ainda mais completa. Catarina estava grávida de gêmeas. A descoberta do sexo dos bebês durante um ultrassom foi um momento de alegria indescritível para ambos. "Duas meninas", sussurrou Alexandre, sua voz cheia de admiração e amor. "Duas pequenas guerreiras que vão crescer, sabendo que podem ser qualquer coisa que quiserem ser." Catarina, com lágrimas de felicidade correndo por seu rosto, colocou a mão na barriga ainda pequena. "Elas vão crescer livres", ela disse com convicção. "Livres para sonhar, livres para escolher, livres para amar." A gravidez transcorreu sem complicações, e Alexandre foi o marido mais atencioso e carinhoso que se podia imaginar, acompanhando Catarina a todas as consultas e preparando obsessivamente o quarto das bebês. O nascimento das gêmeas, que eles nomearam Esperança e Vitória, foi o momento mais emocionante de suas vidas. Quando Alexandre segurou suas filhas pela primeira vez, ele pensou em como a vida tinha uma forma misteriosa de trazer beleza das situações mais improváveis. Aquelas duas pequenas vidas eram o símbolo perfeito de tudo que ele e Catarina tinham conquistado juntos: amor, esperança, liberdade e um futuro cheio de possibilidades infinitas. Catarina, segurando as bebês nos braços, sabia que elas cresceriam em um lar cheio de amor, onde seriam ensinadas desde pequenas que eram valiosas, que suas opiniões importavam e que podiam alcançar qualquer sonho que ousassem ter. 2 anos depois, a família estava reunida no mesmo jardim onde Alexandre e Catarina tinham se casado. As gêmeas, agora crianças ativas e curiosas, brincavam entre as flores enquanto seus pais observavam com sorrisos de contentamento total. Catarina tinha se formado em psicologia e trabalhava voluntariamente ajudando outras mulheres que tinham passado por experiências similares à dela. Alexandre continuava administrando seus negócios com sucesso, mas agora também financiava discretamente várias organizações que combatiam o tráfico humano.
Rosa, que tinha se tornado uma avó oficial para as gêmeas, observava a família que tinha ajudado a criar com um coração cheio de satisfação. Vocês sabem, disse Alexandre naquela tarde, abraçando Catarina enquanto observavam suas filhas. Às vezes as coisas mais belas da vida surgem dos momentos mais sombrios. Catarina sorriu, aninhando-se mais profundamente em seus braços. É verdade. E às vezes tudo o que precisamos é de alguém que acredite que merecemos ser salvos para descobrirmos que podemos nos salvar. Eles ficaram ali até o pôr do sol, uma família completa e feliz, prova viva de que o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade e transformar até mesmo as histórias mais tristes em contos de esperança e redenção. Queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Catarina e Alexandre nos mostra que não importa quão escuras sejam nossas circunstâncias, sempre existe uma possibilidade de recomeço quando encontramos alguém que enxerga nosso valor verdadeiro. Às vezes, salvar alguém significa apenas mostrar que ela já tem tudo dentro de si para se salvar. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu ao contar essa história. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal Fio de Esperança e compartilhar com pessoas que também acreditam no poder do amor verdadeiro. Contem nos comentários qual parte da história mais tocou seus corações. Até a próxima história, que Deus os abençoe e que vocês nunca deixem de acreditar que dias melhores sempre virão.